Salve, salve, universo! Mais um episódio do Vivarte Podcast, onde a vida, a arte e a emoção caminham juntos. E hoje, Dandan, temos um convidado muito especial, nosso amigo de longa data, e a gente vai falar sobre uma arte muito especial, que é a arte da fotografia, a arte do jornalismo, e vamos falar também sobre várias histórias bacanas, algumas histórias também emocionantes, que marcaram, né, a Minas Gerais. E vou te passar aqui o bastão, cara, para você apresentar esse camarada de gente boa demais e que tá no nosso coração. Vai lá. Bom, hoje nós temos o prazer de estar com ele, que é jornalista, professor e fotógrafo. Hoje está no jornal O Tempo, cobrindo as matérias dessa nossa grande Minas Gerais. Vivarte Podcast tem o orgulho e a honra de trazer um dos maiores fotógrafos que essa Minas Gerais já conheceu. Com vocês, o nosso querido amigo, Rodney Costa. Isso, hein? O fotógrafo das estrelas. Fiquei emocionado. Brother. Nossa senhora. Obrigado, brother. Obrigado, amigos. Estar com vocês é sempre uma alegria, uma diversão. Com certeza. E mais diversão, muita alegria. Enfim, estar aqui é um prazer. Obrigado pelo convite. Enfim, participar desse projeto é sensacional. Fiquei muito honrado e feliz. E sabe como é que é, né? Se eu estou no coração de vocês, vocês estão no meu coração. Ó, bacana. Aí, obrigado. É isso aí, meu irmão. Um peso desgramado pro meu coração. Muito bem. E olha, Vai ter que aguentar, o problema é seu. vai que reforça a lata. Tô forte. Reforça essa lata desse coração. Pelo porque amor de nós Deus. dois Dá uma reforçada aí, porque Melhor do que essa luz. Cara, melhor do que essa. Vocês vão entender essa luz vocês vão agora. entender essa luz. Olha, Conte-me. assim, gente, pra vocês, pra passar um pouco pra vocês o que a gente tá sentindo hoje, nós temos assim, a gente tem o prazer de trazer pessoas que nós somos profundos admiradores. E a graça maior ainda de que essas pessoas são nossos amigos. Então a gente, né, vamos dizer assim, são muitos anos acompanhando o trabalho do Rodney, cobrindo inúmeras matérias, inúmeros eventos e acontecimentos muito importantes que aconteceram nessa nossa Minas Gerais, né? Então a gente vai sempre, assim, a gente tem um prazer de conhecer ele profissionalmente, vendo todo o trabalho que ele faz e assim, cada vez mais se admirando e tendo a honra de, né, ser o amigo dele. Então a gente vai conversando, ele vai contando as coisas pra gente do que aconteceu durante as coberturas, né, e tal, e a gente vai assim se encantando. Então é muito legal. E assim, hoje ele trouxe um pouco do trabalho dele, né? Então, dos equipamentos que ele usa para trabalhar. Gente, sem brincadeira. Esse canhão aqui, ó, vocês não tem como passar para vocês. Mas isso aqui, esse cara tem que estar fazendo academia. Porque isso aqui é pesado de uma forma, essa câmera. Então, assim, ele vai explicar pra gente um pouco, depois, né, das ferramentas de trabalho, e vocês vão poder conhecer um pouco mais dessa arte maravilhosa que se chama fotografia, que é eternizar os momentos importantes. Que é só a fotografia que permite a gente viver isso. Primeiramente, Roger, a gente queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você e como começou também a sua paixão, né, com a fotografia. Em algum momento da sua vida, eu acho que a identificação ela deve ter batido e você falou assim, não, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Então, conta um pouquinho sobre você, sobre essa história aí. Ah, que legal, bom saber disso. Na verdade, eu acho que nós nunca estamos preparados para aquilo que vai acontecer. As coisas às vezes vão acontecendo e à medida que você vai vivenciando, vai experimentando, vai dando os insights, você fala, caramba, é isso. Então, assim, para contar um pouco, eu sou filho de marceneiro do Adonai de Casos. Até então eu seria marceneiro, né? Que é uma arte também sensacional, né? Maravilhosa. Então é uma arte, é uma profissão que eu respeito muito, foi que me deu base para aquilo que eu queria ser, do meu estudo e da minha formação. Só que chegou uma hora, eu falei com o meu pai na época, olha, eu quero fazer faculdade, tinha terminado o segundo grau, vou fazer faculdade, e enfim, ele queria que eu fizesse administração. Falei, cara, não é o que eu quero, não é, a matemática não é meu forte, a matemática comercial, essa matemática voltada para isso, enfim, e as outras áreas da administração não era meu perfil. Eu já tinha por mim que eu queria fazer comunicação social, tá?
E para voltar também um pouquinho na história, por que dessa comunicação social, eu falo que a minha vivência e experiência na igreja me ajudaram muito, porque quando eu me predispus a fazer primeira comunhão e depois fazer crisma, ali eu senti que eu poderia contribuir de alguma forma com as pessoas, né? Ouvindo história, levando em especial a palavra de Deus, e aquilo foi me permitindo me soltar, me libertar e ensinar. Falei, cara, que legal. Eu acho que eu tenho a possibilidade de levar uma mensagem para alguém e as pessoas estão me ouvindo. Isso é bom. Então, assim, de certa forma, talvez isso tenha sido um pontapé inicial para eu me decidir pela comunicação. E dentro da comunicação, eu optei pelo jornalismo, né? Ainda não tinha nada definido, o que eu queria, se eu queria fazer rádio, TV ou mexer com impresso, e a fotografia aconteceu no percurso. Foi quando, lá pelo 5º período ainda, da minha formação, eu tive contato com a fotografia. E o professor que me incentivou e que me deu a disciplina na época é o Hamilton Flores. Hoje, e há muito tempo, eu o trato como papai, chamo ele de Papai Flores. Ele me dava puxões de orelhas, ele me mostrava, ele me ensinava, e aquilo foi me despertando interesse. Tanto que quando eu me formei, um ano depois eu estava estagiando num jornal em Santa Luzia, chamado O Grito, que é uma experiência super legal para quem está na área do jornalismo. Eu falo assim, estagiar, você optar por algumas áreas é fundamental para você aprender. Então, assim, para o estudante que quer ir para essa área da comunicação, do jornalismo, enfim, cara, faça estágio, experimente tudo para você exatamente ter porque assim, escolha é muito difícil. Qualquer coisa que a gente vai escolher é difícil, porque ela pode ser assertiva ou não. Mas se não for, cara, não tem problema nenhum. Bola para frente, recomeça. A vida é um recomeço. E a gente não pode desistir na primeira tropeçando. Não pode, cara. Se você já for com essa predisposição a desistir, cara, então nem tente. Então, e no caso, o Jornal do Interior é muito legal que você faz de tudo. Você escreve, você entrevista, você fotografa, você filma, e aquilo vai te dando bagagem, e você vai pegando experiências. E o que é mais legal dentro da área do jornalismo é que a gente é um canal para contar histórias, né? Revelar histórias. Às vezes histórias pesadas, mas às vezes histórias legais. E como o ser humano por si só, ou a grande maioria, gosta de uma história, o povo mineiro então o jornalismo é uma forma. E dentro desse processo, foi onde a fotografia me pegou. Porque, como eu estava dizendo, depois que eu trabalhei no jornal, esse professor, o Hamilton, me chamou para trabalhar na escola como assistente dele. Então, eu tive a possibilidade de aprender toda a técnica. Eu vou dizer o seguinte, não sou velho, viu? Se alguém me chamar de velho, não sou velho, não. Mas eu sou do tempo do analógico. Eu sou do tempo que eu pegava o filme, e aí, só para fazer um comparativo, né? A gente tinha um filme que ele poderia ter como padrão 12 poses, 24 poses ou 36 poses. Exatamente. Se você pegava aquele carretelzinho, encaixava na câmera, cara, era aquilo que você tinha. Né? Exatamente, hoje você tem. Acertou, errou, é aquilo ali, aquela exato. Não, E aí detalhe, né? Você só ia ver quando revelasse. Ainda você tinha só isso. sabia se acertou, errou ali. Só tinha isso. Então, assim, e por que eu falo que é uma escola e isso me ensinou muito? Porque fotografia, ela é muito mais do que equipamento. Fotografia é olhar. E Sebastião Salgado, mineiro de referência, morreu recentemente, um dos, diria, para mim hoje, e sempre foi, o maior fotógrafo, documentarista, fotojornalista, mineiro. Cara foda, o trabalho dele era sensacional. E ele dizia que na fotografia, cara, você carrega toda a sua formação. Você carrega a sua cultura, você carrega seu aprendizado de casa, de família, seu aprendizado a sua vivência, a sua experiência. Você traz isso. E a partir daí você vai colocar esse seu olhar na fotografia. Então você começa a levar para as pessoas, através da imagem, informações que é uma experiência vivida por você e que muita gente se identifica. E outras pessoas começam a enxergar aquele olhar. Então, assim,
a fotografia pode ser o mesmo assunto, por exemplo, nós três aqui saímos para fotografar. São 3 olhares diferentes. São 3 vivências diferentes. E pode ser o mesmo assunto, mas você retrata isso de uma forma diferente. Então, a fotografia me permitiu isso. Então, quando o Hamilton me chamou, isso foi me despertando interesse, enfim. Hoje é uma escolha de fato, e para mim uma escolha acertada, que eu fiz. E essa é a minha, eu diria, meu ganha-pão, e muito mais do que isso. Vou falar uma coisa, tem gente que vai falar que é bobagem. E dá dinheiro? Dá também. Mas me dá muito mais do que isso. Me dá experiência, me dá vivência, me dá possibilidade de repensar a minha vida, porque quando eu retrato alguma coisa, aquilo me impacta de alguma forma. E a minha fotografia, eu espero que impacte também as pessoas, porque se você não tem essa sensibilidade de perceber alguma coisa naquilo que você aprecia, cara, eu acho que você está em outro mundo. Você tem que se sentir tocado, tem que se experimentar. Algumas pessoas vão gostar, sim, outras não, mas faz parte, né? Sim. Todo mundo é assim, em qualquer área. Ou você gosta ou não e tá tudo certo. Assim, uma relação que eu acho que com a fotografia ela tem como a música é que é uma entrega, né? Para você estar num determinado ambiente fotografando, igual como você é hoje um profissional do jornal O Tempo, né? Então você tem ali a possibilidade de pegar várias matérias diferentes, assim, matérias felizes, matérias tristes, matérias inspiradoras, enfim. E como você mesmo falou, e agora você é um profissional que você se enquadra dentro daquele universo ali, você se entrega aquilo ali, aquele formato, aquele cenário, para você poder, na verdade, transparecer o seu trabalho através dos seus olhos, da sua arte, e passar isso pro espectador. Eu vou te dizer assim, Max, eu acho que em tudo na vida que você escolhe fazer, Sim, faça da melhor forma que você puder. com Não amor, né? importa, não importa. Seja uma pessoa, e sem demérito nenhum, seja uma pessoa que vai varrer rua, Sim, ok? É importante, mas faça da melhor forma. Se entregue, que aquilo é o que vai ser sua referência, é aquilo que você se propôs a fazer. Então, faça sempre o melhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu me propus a fazer fotografia, e tanto é que eu me exercito o tempo todo, não pelo fato de eu estar no jornal, que eu tenho algumas possibilidades, mas e aí pegando até o jargão do jornalismo, eu não me pauto apenas no que o jornal me entrega. Eu acho interessante fotografar muitas coisas. Eu tenho, recente, eu me propus esse ano a fazer assim, pela manhã estou caminhando com o meu cachorro, o celular está na mão. Isso aqui é uma ferramenta que hoje é indispensável na comunicação, no jornalismo. Então, aqui eu tenho a possibilidade de fotografar, eu tenho a possibilidade de fazer um vídeo, eu tenho a possibilidade de escrever um texto, e tenho, como eu faço sempre, quando eu estou caminhando, eu falo assim, detalhes de um caminhar. Porque tem uma coisa que a gente, assim, de maneira geral, a gente vive numa correria tão grande que a gente não percebe as mudanças que acontece na porta da sua casa. verdade. Sabe? Você falou assim, pô, cara, eu passava aqui, tinha uma árvore. Cadê essa árvore? Né? Eu passava aqui, tinha um caminho assim, olha, tinha uma casa antiga. Então, fazer esse exercício de observar, e fotografia é muita observação, você treina seu olhar. Então, o que eu faço? Nessa minha caminhada, eu procuro ver, se eu estou com o celular, algumas coisas que as pessoas talvez não enxerguem. Então, assim, tem gente que fala assim, qual é a diferença do fotógrafo profissional para o fotógrafo amador? Olhar. A forma como você enxerga as coisas. Então, você precisa treinar seu olhar. É um exercício constante. Então, o que eu faço? Nesse meu caminhar, eu procuro detalhes de coisas para eu retratar. E tem aí coisas interessantes. Recente, eu estava caminhando na rua lá de casa, e isso aqui próximo da minha casa, não é nada distante. Às vezes acontece de ser, mas a grande maioria é próximo de casa. Cara, eu observei a quantidade de passarinhos diferentes numa árvore. Eu voltei em casa, aí eu peguei o equipamento que eu precisava. Cara, fiz umas fotos maravilhosas, porque aquela cena, aquele cenário ali na hora, me possibilitou muitas coisas, assim. Você fala, caralho, cara, e num domingo de manhã, numa rua, porque Vai além da sombra e da luz, né? sim, o que a gente pode perceber é o seguinte,
E aí, assim, não é nenhuma crítica, mas é um alerta. Quantos casos a gente tem ouvido de animais silvestres, da fauna e da flora, estão no ambiente urbano? Uhum. Na verdade, o ambiente urbano é que ocupou o O espaço espaço deles. deles. Né? Então, assim, por exemplo, você pega lá no Pantanal as onças que estão chegando dentro, pegando boi, pegando gente. Cara, chega uma hora que não tem jeito. Você está Sim. entrando cada vez mais e o bicho tem que. Então, assim, é isso. E quando eu falo desse meu. Que eu voltei para pegar, porque eu falei, caralho, que tanto de coisa que eu vi numa cena, assim, num domingo de manhã e que era possível de fazer. Então, é isso, é fazer sempre com muita entrega, com muito amor, não importa qual seja a sua opção. Então, para vocês que trabalham com música, cara, eu tenho absoluta certeza, quando vocês saem para fazer um show, sentam ali e falam assim, cara, eu vou entregar o meu melhor. Exatamente. Pode acontecer que daquele dia não tenha sido o melhor. Vocês vão entregar sempre o melhor. Quando você me falava da minha formação, o que acontece? E aí, só para voltar um pouquinho, quando eu fui assistente do Hamilton, logo depois eu tive a possibilidade de dar aula. Cara, que experiência sensacional que é dar aula. Ser professor, e na verdade, assim, mesmo que hoje eu não esteja em sala de aula, ser sempre professor. Fato. Encontro direto alunos e ô professor, no jornal, eu tenho vários ex-alunos que foram meus alunos, que encontro e hoje nós somos colegas de profissão e a gente troca. Então, assim, isso é muito bacana, porque eu acho assim que você ouvir o outro, ouvir a história do outro, você repensa a sua história. Com certeza. E uma coisa que eu percebi quando eu estava professor, é que uma palavra que eu dissesse, eu poderia jogar essa pessoa para cima ou jogar essa pessoa para baixo. Então, assim, é muito cuidado quando você aponta alguma coisa ou quando você faz alguma coisa. E eu acho que nesse período que as pessoas estão em formação, é um período muito complicado, porque é de escolha. E você não sabe qual caminho. Então, você como professor, você tem a obrigação de mostrar o melhor caminho. Pode ser que a pessoa depois faça uma outra opção, mas está tudo certo. Mas você tem que sempre incentivar. Mesmo que não seja o melhor aluno, ou que seja o melhor, mas enfim, você precisa incentivar. E isso me fez também repensar muito a minha história, porque eu ouvia muitas histórias. Então, olha, eu comecei a dar aula em 2003, fui parar em 2020, quase que 20 anos dando aula. Quantas pessoas eu tive a possibilidade e que me permitiram fazer parte da história deles. Uma história de formação. Então, assim, eu encontro pessoas que às vezes falam, cara, aquilo que você me disse mudou a minha vida. Isso tem, pra gente, assim, um significado tão absurdo, porque eu poderia falar assim, ter dito alguma coisa que eu joguei essa pessoa para baixo. Sim. E aí você fala, caralho, em vez de eu incentivar, eu joguei para baixo. Então, É uma é responsabilidade, isso. né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, cara, faça, não importa, faça com amor e com entrega. E aí eu vou trazer assim para fotografia. Às vezes eu vou sair para ir fazer uma foto. Se ela é paga ou não, eu vou fazer sempre o meu melhor. Não é pelo fato de alguém me pedir alguma coisa de graça que eu vou fazer de qualquer jeito. Não é o meu perfil, sabe assim? Eu sei que pessoas, às vezes, pode ser que entenda dessa forma. Não me pagou nada, eu vou fazer de qualquer... Cara, não. Aí que eu acho que você tem que fazer o melhor ainda para a pessoa te valorizar. Fala assim, não, pô, esse cara tem valor. Esse cara, mesmo que eu não paguei um tostão, ele me entregou o que eu nem esperava. É isso. Ô, Roger, eu tenho uma dúvida aqui, cara, porque você já fez a cobertura, assim, de vários acontecimentos muito importantes aqui de Minas, e você também como professor, lecionando, e com a sensibilidade da fotografia, é algo que me desperta uma curiosidade muito pontual. Assim, quando você vai para uma matéria que ela é muito difícil de ser feita, é impossível, acho que é impossível você não se emocionar ou não estar dentro daquela questão, separar, né, a parte profissional do pessoal. É como a música. Na música também tem muitas canções, por exemplo, que remetem a muitas lembranças, muitas coisas assim, acontecimentos da vida da gente que a gente precisa interpretar aquilo ali de uma forma que chegue de bons ouvidos, assim, para o público. Então, eu acho que para a arte da fotografia, talvez ela seja mais impactante porque você já está dentro daquele cenário, você está imbuído ali, não tem como você sair e separar isso
sabe? Como que fica a cabeça do fotógrafo, do Rodney, jornalista, fotógrafo, depois daquilo ali? Porque você acabou de fazer seu trabalho, você se emocionou, você passou por aquilo ali. Como que fica a cabeça do Rodney depois? É importante porque vai ter um monte de fotógrafo aqui assistindo esse episódio. Perguntando, né? Não, E cara, assim, a gente fala assim, a gente se prepara, a gente nunca está preparado. Porque cada cena é um acontecimento. Eu diria, você retratar aquilo que é alegria, por exemplo, partida de futebol, o time venceu, cara, é muito gostoso, você participa daquilo, né? Você vivencia aquilo, você troca. Às vezes até o time que você tem, que você torce, às vezes não. Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, beleza, eu torço pro Cruzeiro. Eu quero que o Cruzeiro vença, que o Cruzeiro faça isso e aquilo, é muito legal retratar isso. Mas quando eu, por exemplo, estou fotografando para o Atlético ou para o América, eu tenho que separar. Eu quero que o Atlético vença, eu quero que o América vença. Por quê? Porque aí eu estou pensando especificamente no meu trabalho, em especial. Estou pensando em Minas Gerais. Então, eu me entrego ali, cara. Eu vou vivenciar a mesma história, eu vou participar do mesmo jeito e tá tudo certo. Então, as pessoas precisam entender isso, sim, né? Elas precisam separar o pessoal do profissional. E eu entendo que são situações onde eu me adequo muito bem. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Você não vai ver no meu Instagram, por exemplo, nada falando mal, denegrindo o Atlético ou o América. Porque no mínimo, antiético fazer isso. A não perfeito. ser que eu assuma de fato uma postura, eu vou fazer só Cruzeiro, sou Cruzeiro total e eu não quero nem saber. Não é o meu caso, né? Então, assim, eu vou retratar aquilo que, de fato, me deixa mais à vontade e confortável com todo mundo. Não é que eu fique em cima. Ah, você está em cima. Não, muito pelo contrário. É o meu trabalho. E eu quero sempre Perfeito. fazer o melhor. E aí, a situação mais pesada: morte. Morte, cara, é foda. Velório, por exemplo. Às Não, o vezes a gente. caso de Brumadinho, por exemplo, que você fez a cobertura lá, daquela questão que aconteceu, aquele desastre em Brumadinho, a gente vai mostrar Aham. algumas fotos que você fez. Como que foi essa experiência, cara? Porque a gente, foi algo que, para Minas Gerais, foi um momento muito doloroso, foi O muito Brasil, triste. né? É, Brasil pro é, mundo foi Nossa. muito triste. E, enfim, e para você que tava lá, assim, em loco, vivenciando aquilo ali, como que fica a Não, cabeça do então, mas fotógrafo? é o que eu tô te dizendo. Antes de falar de Brumadinho, eu vou falar o seguinte. É, em Poços de Caldas, eu não sei se foi o ano passado ou retrasado, que teve um cara lá que assassinou é, é, com faca, né? Matou um aluno e feriu outros dois, me parece, na porta da escola, por uma série de coisas, um negócio assim. E aí o Uhum. jornal pediu para que eu fosse, mais um repórter, fazer essa cobertura. Cara, então assim, você chegar num velório da família, onde você vê uma criança que poderia ser seu filho, Misericórdia. Nossa. morrer da forma que morreu, Ai, ai. você tem que repensar muito. Mas assim, eu preciso mostrar, no caso, como é uma demanda do jornalismo, demanda da informação, eu preciso mostrar aquele cenário. Mas eu tenho que respeitar as pessoas. Então, jamais iria lá enfiar uma câmera em cima, entrar, por exemplo, no velório, enfiar uma câmera e fazer uma foto do caixão aberto com a família chorando. Uhum. Não. A primeira coisa eu pergunto: olha, tem algum problema de fazer algumas fotos aqui sem retratar isso? Ou direcionar a câmera só. Se a pessoa me permitir, tudo bem. Se não me permitir, eu vou fazer mais à distância, vou pegar um outro detalhe, assim, mostro aquela dor, aquele sofrimento, mas do outro ponto. Mas mexe também comigo, porque se eu disser que eu não me coloco naquela situação do pai ou da mãe, porque era um menino de 13, 14 anos, que Nossa. poderia ser meu filho, e assim como o pai e a mãe jovens, né? Enfim, perder do jeito que perdeu. E tem outras cenas. Diferente, por exemplo, quando o Fuad faleceu, né? Todo aquele processo, toda aquela história que eu acompanhei também. Mas quando você vai lá fotografar aquele velório, por ser uma pessoa pública, as pessoas entendem. É claro que o respeito continua. Eu acho que a pessoa precisa se pautar nisso. Olha, eu tenho que respeitar. Então, assim, para qualquer situação que eu saia para fotografar, e quando envolve pessoas, em algumas situações, tá? Não é claro que não dá para você fazer isso em todas, mas em algumas situações, eu pergunto, peço licença, né? Pergunto se posso fotografar. Vou te dar um exemplo recente. Ontem fui fazer
uma pauta aqui no Santa Amélia, aqui em cima, porque a polícia fez uma operação lá, Operação Guarapari, e aonde tem uma reclamação muito grande de baderna, de bagunça, de tráfico, enfim, Lá tá caralhada de virando, coisa. a gente mora lá perto, lá tá virando. Então aí eles fizeram literalmente uma blitz lá, uma mega operação para tentar identificar as pessoas, enfim. Então, quando eu fotografei, se vocês observarem as fotos que eu fiz, eu não mostro nenhuma abordagem da polícia com a pessoa. Quando a pessoa aparece na foto, ela está de costas. Eu mostro a polícia. Trabalhando. Porque assim, eu não tenho, cara, porque tem um pré-julgamento aí. Então, por exemplo, se eu faço uma foto que mostra sua cara, algumas pessoas podem entender que você é bandido. Exatamente. Porque tira do contexto a situação. Então, outra coisa. Quando eles pararam, por exemplo, pararam uma BMW, né? Não vai parar qualquer carro. Pararam uma BMW, eu não mostro a placa do carro. Eu tenho que ter esse cuidado. Sacou? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Então, assim, quando você me fala qual é o seu envolvimento, cara, você tem que estar, primeiro, trabalhar com ética e com respeito às pessoas, né? Porque a gente sabe, né? Tem um caso famoso aí da escola base, né? Nossa Enfim, senhora, cara. que é famoso, que Esse por da causa de escola- uma notícia errada, Acabou com acabou com com a família, com acho tudo, que duas né? famílias, então uma uma série empresa, de acabou coisas. com Então, assim, tudo, cara. são coisas que a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado. E aí, falando de Brumadinho, estive em Brumadinho, eu cheguei em Brumadinho menos de 40 minutos depois que A barragem rompeu. barragem rompeu. Cara, e é um cenário de destruição. Mas antes de contar de Brumadinho, eu vou falar de Mariana, só para contar assim. Eu estava em sala de aula quando rompeu a barragem de Fundão em Mariana. Na verdade, foi em Bento Rodrigues, né? Que é um distrito de Mariana. E aí eu faço um material, como eu disse para vocês, hoje eu estou fotógrafo do jornal O Tempo. Mas quando eu não estou, por exemplo, estou na minha folga, eu posso fazer, Se quiser. porque é meu trabalho, eles não têm nenhum impeditivo disso, né? Eu não uso o nome do jornal para eu fazer outras coisas quando eu estou, né, quando eu estou fora do meu horário de trabalho. Então, nessa época eu não trabalhava para jornal nenhum, mas eu fazia para algumas agências. Eu fazia para uma agência do Rio, que chama Zimmel Press, que manda material para a Folha de São Paulo, para o Globo, para o Estadão, enfim. E aí o editor me ligou e falou, olha, Mariana fica quanto tempo de BH? Falei, cara, fica 1h30, 1h20, é mais ou menos 100 quilômetros daqui. Se o trânsito estiver bom, é isso, é esse tempo. Rola de você ir lá? E era, de fato, a minha primeira cobertura de um acidente. Um desastre, né? Um desastre que, enfim, hoje eu posso falar assim, se você pensar em termos de morte de ser humano, teve pouca, mas não quer dizer que não seja importante. Essas pessoas que perderam a vida, enfim, cada pessoa tem lá a sua importância e a gente tem que considerar isso. Mas você teve, comparado com Brumadinho, um prejuízo de natureza muito grande, porque teve muita destruição, né? Literalmente, alguns rios afluentes do Rio Doce e o próprio Rio Doce Acabaram. acabou. Então, vai ser um processo de recuperação que vai durar muito tempo. Pode ser que a gente nem esteja aqui Não mais recupera, para fazer. cara. Então, assim, Não recupera. não, acho que recupera. Recupera com muito tempo, porque a natureza ela tem essa possibilidade de se reinventar o tempo Essa todo. metamorfose A natureza vai ela deixando consegue, mas é muito tempo, leva Sim. tempo para isso. E aí, quando eu fui para Mariana, cara, meu negócio ela fala assim, cara, o que eu vou cobrir? O que eu vou enxergar? O que eu vou ver lá? Eu tinha visto muitos vídeos, mas só das pessoas, né, do que tem acontecido. Então, a minha primeira informação é o seguinte, ó, eu preciso ir para o ginásio onde as pessoas foram acolhidas. Então, eu cheguei em Mariana, o primeiro lugar que eu fui foi no ginásio. Cara, cheguei lá, assim, a capacidade que as pessoas têm de se ajudar é absurda. O que já tinha de donativo, seja roupa, seja alimento, seja material de limpeza, muito grande. E as pessoas se organizaram para organizar aquilo, porque você precisa ter uma ordem para aquilo funcionar, senão vira um Bagunça. pandemônio, né? Então alguém precisa separar a roupa de criança, roupa de adulto, roupa de homem, roupa de mulher, calçado, alguém precisa separar, arrumar colchão, alguém precisa fazer o café,
precisa ter Eu acho que organização, e é nessa muito hora grande. que você deve ter reconhecer que ainda existe humanidade na Não, humanidade, né? sim, eu vou te falar. Não, Você consegue não, presenciar eu vou isso dizer assim, vivo, né, cara? de maneira geral, eu sempre tento enxergar que sempre o ser humano tem jeito. A gente tem uns desvios, mas, enfim, eu não tenho que valorizar esse desvio, eu tenho que valorizar essa Uhum. ação, A coisa né? boa, né, cara? Vamos Exatamente. botar foco no Então que é é isso. bom, né? Então é isso que eu preciso, de fato, reforçar. Olha, as pessoas, no momento mais difícil, estão dispostas a ajudar. A gente sabe que, de maneira geral, tem muita gente desgraçada. Mas tem muito mais pessoas que possam Boas. ajudar Ajudar e do que fazer o são bem, cara. essas. E aí, quando eu cheguei lá, beleza, cara. Aí eu senti um pouco o clima assim, tranquilo. Apesar da tragédia, tranquilo. Por quê? Como eu comentei com vocês, a perda humana foi pouca, né? Não que não seja Sim, importante. sim. Porque Bento Rodrigues é uma cidade dormitório. Então, as pessoas, quando aconteceu, as pessoas estavam fora da cidade, né? E aí teve uma alma feliz lá que saiu gritando e ajudou um tanto de gente a sair. Nossa, Então, a perda foi muito pensa. pouca. E aí, assim, as pessoas não estavam tão desesperadas, apesar de ter perdido casa, que é a sua história, né? É, Não tem como a gente desconsiderar isso. A vida da pessoa, cara, quando você fala assim, pô, cara, perdi tudo. nossa. Minha vida estava ali, eu não consegui recuperar um documento. Nossa, Assim, a minha difícil. história foi embora debaixo da lama. E, cara, isso é, de fato, pesado. Mas, apesar de tudo, ainda estava tranquilo. Então, vi o movimento, muitos colchões, fiz as fotos, tomei um café ainda, que me ofereceram um café, eu tomo um café aqui com a gente. E aí eu parti para Bento Rodrigues. Nesse caminho, né, que ficava mais ou menos 30 quilômetros do ginásio, fotografei essa marca, fotografei parte da barragem, porque o que rompeu foi uma parte. Tinha uma outra parte muito maior que se rompesse, Aí lascou foi tudo. aí era, nossa, não tinha ideia. Então, assim, e fui para lá. Então, fui fotografando aqui e ali, e você vai juntando esse quebra-cabeça para depois você contar uma história. Quando eu cheguei, aí eu tive que passar por Santa Rita do Sapucaí, se eu não me engano, para chegar em Bento Rodrigues. E nesse trajeto, quando eu cheguei, até então poderia passar de carro. Na hora que eu cheguei na estrada para Bento Rodrigues, a Polícia Militar fechou. Falou, ó, não passa carro mais não. Ou você vai a pé. Eu perguntei assim, mas qual a distância daqui até lá? 9 quilômetros. Papai. Falei, caralho, velho. Ou você pega carona com o pessoal que tá indo aí, que eram os moradores, que estavam indo de carro, se alguém te der carona, ou se não. E aí você fala assim, cara, tô na chuva, É pra vou molhar. molhar. Vou a pé. Peguei equipamento, né? Tava Essa- carregando, essa não câmera não, ali, não essa era câmera ali. essa, Ah. mas era uma outra, Isso aqui que deve nada, uns nada assim. 20 quilos. Você vai, assim, eu devia estar com equipamento a cerca de 10 quilos, mas dependendo do tanto que você anda, aquilo vira 100, né? Nossa, Nossa. E aí, enfim, mas vambora. E nesse caminho que eu comecei, né? Eu devia ter andado uns 2 quilômetros para um cara de moto. O cara falou, ô, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Eu falei com ele assim, Belo, mas eu não tô com capacete. Não tem nada. Ele falou comigo assim, cara, você acha que no meio desse tumulto o cara vai olhar se você tá com capacete? Sobe na Verdade. moto, vambora. é isso. E era um cara morador, eu fui conversando com ele, era um cara lá, ele me contou exatamente isso, que é a história dele, o negócio dele, enfim. É uma história foda, cara, porque perdeu tudo. Nossa. E aí, quando cheguei lá, eu fiz umas fotos. E aí você vai observar, cara, que destruição. Literalmente sumiu tudo no mapa, não tinha, né? Porque lá é um buraco. De maneira geral, Minas Gerais é dentro de um buraco, né? As Isso. cidades de Minas, quase Sim. todas é dentro de um buraco. Isso. Então, assim, o caminho mais fácil da lama descer é Foi. passar por aquilo ali. Exatamente. Ia passar por dentro da cidade. E aí, beleza, fiz umas fotos, fiz desse cara que me deu, eu não lembro o nome dele, mas eu fiz umas fotos, eu tenho umas fotos dele. E aí, cara, eu olho assim, na estrada, tava sem ambulância, carro de bombeiro, carro do exército, polícia militar, tinha um cara posicionado sem camisa, um senhor com um cajado na mão, apenas de bermuda e sujo de lama até o pescoço. E ele tava numa posição que tinha um facho de luz vindo nele. Nossa. E aí eu falei, cara, que foto, olha, esse cara vai me dar uma foto boa. Eu apontei a câmera para ele, porque tinha um facho, sabe aquela luz assim, pontual? Na hora que eu fiz a foto. Só que a câmera hoje é mais silenciosa. Antes ela era mais barulhenta. Ele ouviu, aí levantou a cabeça e veio andando na minha direção. Eu falei, cara, Agora lascou. vou tomar uma cacetada desse cara. Aí foi chegando bem perto, bem perto, bem perto, o senhor. Aí ele aproximou de mim, olhou para mim assim, olhou dentro do meu olho. Não esquece disso, olhou dentro do meu olho e falou assim, amigo, olha para mim, observa como é que eu estou. Você acha que eu mereço uma foto hoje? Eu falei, caralho, cara. Aí assim, aqui na fração de segundo, né? Pensando.
Falei, não, o senhor não merece uma foto, não, o senhor merece um abraço. Aí eu dei um abraço nele e apaguei a foto. Então, assim, eu tenho uma foto antes e uma foto depois. A foto dele eu não tenho, porque eu apaguei. E aí é o que você falou da questão do. Que você me pergunta como é que eu me preparo. Cara, eu me coloquei no lugar do cara. Falei, porra, esse cara deve ter perdido tudo na história. Nossa. Então, assim, apagou ali, cara, apagou e foi embora. Conversei com outras pessoas, teve gente que falou pra mim, eu manteria a foto. Eu falei, mas aí que tá a nossa diferença, né? A nossa história tá aí. Por isso que eu sou o Roger e você é você. E aí, isso é assim, respeito, tudo bem, tá tudo certo. E embora. Então, são coisas que vai mexendo com a gente. E Brumadinho não foi muito diferente, né? Quando eu fui para Brumadinho, eu recebi, a primeira coisa que eu pensei, eu chamei um amigo, e aí eu pensei, olha, uma coisa que veio num site, falei, olha, se eu passar por Casa Branca, talvez eu tenha um acesso mais rápido. Porque se eu passar pela entrada principal, possivelmente vai estar bloqueado. Eu não tinha ideia. Uhum. E eu não sabia que Córrego do Feijão era um bairro como Casa Branca é um bairro de Brumadinho. Isso. E que o negócio tinha acontecido ali. Então, cara, na intuição, Você deu eu fui pro certinho. lugar certo. Ó, que beleza. E aí, quando eu fui pro lugar certo, eu passei lá, vi o caminho, o cara me direcionou. Você vai perguntando, e eu vendo uma ambulância, polícia, uma caralhada, helicóptero pra caralho. Eu fui. Segue o fluxo. Segui o fluxo. Cara, quando eu cheguei na cidade, depois que vocês verem, essa foi a primeira foto que eu fiz no lugar. Na verdade, tem duas fotos que eu fiz. Tem uma que eu não escolhi, mas essa primeira foto... Vamos mostrar, Krezebeck. Colocar Aí aqui na tela, a gente já aproveita em si, já... Só pra gente Porque é o ilustrar. seguinte, então é um bairro de Brumadinho. Só para ilustrar, gente, olha lá o olhar do fotógrafo. Essa foto é simplesmente fantástica. Essa é só para contar o seguinte, o IP foi uma febre agora, né? Isso. Os IP sempre teve, Sempre mas não teve, sei mas por que esse agora ano... Por que será? E esse ano, especificamente, esse IP, Cara, o IP ali da Praça da Estação, simplesmente perfeito. esse menino não passou na hora de bicicleta, não estava esperando, mas ele já tinha perdido, né? Já tinha desfolhado. Aham. Ele já estava perdendo bastante. Mas ainda assim deu uma foto Cara, legal. que Rendeu uma foto foto legal. Passa a próxima foto, por favor, Close. Essa luz. Essa Cara, luz, gente, essa Esse é o Rei luz. Roberto. Olha, Essa essa luz. aqui só para Cara, a gente falar lá de Brumadinho, assim. Não, essa É- foi o feixe, né? A hora que você falou do feixe, luz, dava mais esse ou menos, aspecto aí. Cara, mais eu ou menos Eu isso. fiquei impressionado como é que você conseguiu capturar esse feixe, a luz passando. Bicho, parece que essa luz só pode ser Jesus mesmo. Deus tá ali atrás ali falando, entendeu? Mas é o seguinte, agora especificamente o seguinte, é um cara que eu sempre quis fotografar e não tinha tido oportunidade. Ah, E legal. aí, teve um amigo que ele me falou, um cara você acaba tendo, nesse dia a dia, você vai tendo contato com muita gente. Então, o cara que estava fazendo assessoria do Mineirinho falou, você não quer fazer a foto lá do show do Roberto Carlos, não? Muitas emoções, falei, bicho. Claro. Vou né? demais. Ele falou assim, não, é porque depois a gente vai conversar, eu tenho uma proposta para você para frente. Essa aí eu não tenho cachê, não. Falei, não tem problema. Eu vou lá fazer as fotos. Porque você queria Eu fotografar queria o Roberto. fotografar o Roberto Carlos. Cara, Caramba. porque é o seguinte, e aí é claro que eu vou ser até maldoso, assim, ruim nele, mas é um cara que já tá beirando, acho que 90 anos, se eu não me engano, não sei qual a idade dele. Mas é um registrou na ícone, época cara, certa, é um foi. ícone. Sim. Então, assim, eu acho que era uma forma de homenagear o cara em vida, né? Claro. Porque tipo, Sacou? a gente É tem mania isso, de homenagear depois de morto, Não, né, mas velho? nem vi. Então, cara, eu precisava fazer uma foto do cara. E era um cara que eu queria fotografar. Era um show que eu queria assistir. E é um show muito massa, cara. É um show muito Você bom. tava, você foi. Eu fui pra fotografar e também pra curtir o show. Eu tive essa possibilidade. E aí, assim, e o Roberto Carlos, todo mundo sabe que ele é cheio de histórias, né? Assim, cheio de não. Ele tem lá os seus trejeitos e as coisas que podem e não podem. Então, chama assim, toque. Ele tem toque. é branco, é azul, tem algumas coisas que você não pode, a luz é isso, o maestro é um cara, é o mesmo cara, a banda me parece que é não, dele. ele é. Tudo assim, é um cara que... Então, você tem todo um padrãozão que é dele. E- E as pessoas precisam entender. Então, assim, a gente precisa se adaptar a ele. A ele, não a claro. ele se adaptar a gente, Fato, né? fato. Então, É o assim, rei, né, meu amigo? hoje, É o rei. exatamente, né? É o rei, Pela Roberto. história dele. E aí, cara, foi muito legal. Então, assim, agora tem uma coisa que eu quero falar. Cara, tem show que é uma desgraça você fotografar. Que o cara que pensa em iluminação, cara, deve ser o cara do demônio. Sério, cara, porque assim, tem show que é show, cara. Eu já fiz show onde o cara ficava no escuro. Porra, cara, não tem uma luz pontual. Então você viu, é só a silhueta do cara. E a iluminação dele é sensacional. Então, assim, você vê a diferença, a preocupação. Favoreceu demais o trabalho. Não, muito. Um outro,
Show geralmente tem essa dificuldade? Tem o Rogério? Metallica, por exemplo. Você fotografou É, Metallica. Metallica, cara, que show sensacional. Que palco maravilhoso, que luz maravilhosa. Porque os caras pensam nisso. Porque é entrega. Cara, isso faz parte Da entrega, do produto, Isso né? faz parte. Então, assim, vocês músicos, já vou dar uma dica a Sim. vocês, cara. Pensa na iluminação. Porque se isso é retratado, seja amador, cara, mas a luz faz uma diferença. Oh. Por exemplo, para trazer, porque essa história. Cara, teatro. A iluminação de uma cena diz tudo sobre a cena. Fato. Sacou? Fato. Então, quando você tem, de maneira geral, assim, uma luz que a gente mais alta, um palco mais iluminado, é porque a cena tá para cima. Quando você tem uma luz mais baixa, mais focada, é porque a cena tá para baixo. Ou tá Dramático. retratando drama, ou retratando morte. É. Então, isso faz parte do processo. Então, a pessoa que programa isso, ir pro fotógrafo, cada vez conversar com o fotógrafo, porque tem pessoas que pensam exatamente E isso. faz E parte o do cara, texto o cara inteiro. pensa. Então, esse é um show que foi muito, muito Cara. legal. A iluminação maravilhosa. E essa composição, e aí a gente fala de olhar assim, é claro que o ideal, show, para o fotógrafo, é que a gente assista antes. Uhum. Se a gente assistir antes do ensaio, você sabe exatamente o ápice Aonde vai estar? e você sabe até da iluminação. Nem sempre dá Você possível. não, você teve essa oportunidade? Não teve, você chegou eu lá. cheguei lá e aí você vai fazendo foto, cara. Depois você seleciona Cara, melhor. Ele recebeu essa foto sua? Não sei se recebeu, mas o que eu marquei. Ó, sinceramente, se alguém conhece o Roberto, por Ô, favor, ó, gente, Mande para o Roberto. gente, Roberto precisa ver, tira essa foto, essa luz só pode ser Jesus, porque essa foto ficou simplesmente, ele que é um cara, né, com essa essência espiritual, espiritual tão grande, essa devoção e tal, cara, eu acho que ele ia ficar assim, impressionado com como você conseguiu fazer essa foto, assim, que acho que transmite toda a luz que ele tem, Sim. sabe? Toda a energia que ele preza, que ele gosta de passar. Isso por isso que eu fiquei doido, porque a gente sabe, né? O Não, se Roberto der, é um cara muito espiritualizado e tal, não sei o quê, e isso pra ele faz toda a diferença. Eu acho. Agora, essa aí, Essa outra já adiantar, viu? Oi do cavalo. Os bastidores aqui. Acho que estou precisando estudar um pouquinho mais de anatomia animal. olhando, parece o olho do Pô, cavalo, cara, bicho. olho do cavalo, não é nem de longe. Olho do cavalo é maior, só. É uma Não, bola, uma borota, cara. Não, depois eu pensei assim, pô, mas tem Não. um cavalo deitado na cama do Roger. Não, na verdade, esse era meu cachorro, o Chico. E aí o que acontece? Aí eu posso pegar aqui, né? Essa câmerazinha aqui, que eu estava com ela, e essa objetiva. Câmerazinha. E aí a gente fala o seguinte: por que faz diferença o equipamento na mão da gente? Porque você tem que saber usar o equipamento e saber o que o equipamento te entrega. Então, por exemplo, essa objetiva é uma objetiva 85 milímetros, que diz respeito à distância focal, mas enfim, não importa. Olha a aula, Mas gente. mas ela me permite fotografar curtas distâncias. Ah, Então, tá. é porque a gente chama assim, que ela tem macro. Macro é uma especificação de objetivos que te permite fotografar Bem a pertinho. curta distância. Então, assim, toda objetiva tem um máximo de aproximação. Então, por exemplo, essa aqui, 1,5 metro. Se eu diminuir essa distância em relação ao assunto, eu não consigo fazer foco. Ah, Essa aqui me permite quase que 50 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu já tinha visto isso. Esse vira-lata estava deitado lá na cama. E aí, cara, ele estava tinha uma luz de janela que iluminava. E eu percebi o meu reflexo ali no olho dele. Não, e a definição do reflexo cara, ficou perfeito. E aí bacana eu falei, demais. caralho, aí eu falei, vou testar. E aí, cara, O computador testei. lá no fundo. É, computador lá no uma blusa fundo. pendurada. Então, assim, essa foto foi isso. Mas isso é olhar, cara. Você vai fazer, Não, isso vai fazer. é incrível, tipo assim, do nada você tá. Então, assim, você Massa tá aqui demais. e de repente você viu um negócio e falou, opa, dá uma Cara, foto então, boa. É assim? Fotografia, na verdade, o que a gente observa muito é a iluminação. Seja luz natural, seja luz artificial. Então, cara, às vezes você olha e fala, cara, que luz sensacional. E nunca é, por exemplo, na luz natural, nunca é a mesma luz. Então, teve situações, por exemplo, que eu já fiz um pôr do sol e depois eu não consegui repetir esse pôr do sol. Porque a luz muda totalmente, é Caramba. outra história e não se consegue. Legal. Vamos Vamos lá, lá. esse é o Tá, momento. essa aí é a foto lá de Brumadinho. Quando você chegou. Foi uma das primeiras fotos. Então Nossa, você vai ver que a cara. equipe de reportagem estava ali. A barragem era lá para cima, então aí era um vale, isso é uma parte que tinha. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas tinha uns bois aí, em algum Boi? lugar, tinha uns bichos. Aqui embaixo tinha um e lá para cima Aqui, tinha ó. outro, tava virado, ele tava aqui. atolado, O outro ali, ó. tava preso aí nessa lama. Não, o bicho acha que assim, o olhar Então, da assim, galera meio sem acreditar, né, velho? Não, e aí os caras procurando. Caramba. Tinha umas pessoas Nossa, que você tá estavam louco, aí, bicho. cara. Isso aí é o seguinte, essa era a parte de baixo, era a entrada
da mina. O refeitório. Estava um pouquinho para cima ali. Pra Ó. cá? Para cá. Mas estava aí próximo. O que tinha de lama aí, os caras tinham medido, era 20 metros O quê? de A lama. direção que a lama veio, ela veio Ela daqui, desceu como Isso, se fosse pra cá, exatamente. assim. Exato. Ela estava mais para trás, ela veio descendo, veio Ela veio- varrendo tudo. Caramba, E aí cara. embaixo aí tinha um riacho, que era o córrego do Feijão. Sim. Aí, Caramba. o que acontece? Para chegar aí, era uma descidona pra você subir. Então, essa descidona, esse buraco aí, 20 metros de profundidade. Né? E aí, o cara, o que tinha de pegar de pau, tinha caralho a quatro que tinha aí. E essa foi a primeira cena que eu cheguei. Então, onde é que a gente está aqui? Onde é que essas pessoas estão? É onde tinha uma rua e ela continuava. Que isso? Então, assim, é um negócio assustador. Você olha e fala, meu Deus do Loucura. céu. Ah, bicho, Ó, aí essa aí é de vou, cortar o vou, vou coração. contar para vocês. Vocês tinham antes, né, lá me perguntando alguma coisa, qual é a foto que marcou, qual a foto que rodou. Do lado da primeira foto que vocês mostraram, do lado tinha algumas casas. E aí essa casa, parte do quintal dela foi levado Nossa. e foi tomado pela lama. E aí o dono, eu fui nessa casa, e vocês vão ver uma foto depois que o pessoal tirando as coisas Era pra dessa- sair, era dessa casa. Aí o que acontece? O dono, ele tinha contado, tinha uma cachorrinha que ela tava louca, cara. Porque tinha tipo um galinheiro, daqui essa cachorrinha, ela tinha acabado de criar, de parir, né, os doguinhos. E ela tava louca, porque parte desses cachorros ficaram soterrados. Nossa. E aí é onde é a casinha da cachorra. E o cara foi lá, cara, pediu silêncio para ouvir onde é que tava. E ele ficou cavando, cara. Ele tirou os 3 cachorrinhos, infelizmente alguns Nossa. outros nos sobreviveram. E eu fiz essa foto dele limpando o rostinho, limpando ali, cara, o que- narizinho dele para ele respirar. Isso é filhotinho, isso devia ter, acho que não tinha uma semana de vida. Nossa. Cara, essa foto eu postei. Essa foto rodou o mundo. Rodou o mundo? Essa foto foi uma foto que na época que eu tinha, por exemplo, não tenho assim tantos seguidores, eu não tenho na faixa de milhões, né? Mas essa foto deu mais de 100 mil visualizações e foi Nossa. recompartilhada várias vezes. Então é uma foto que eu fiquei muito emocionado de fazer. Essa é a ação dos bombeiros, para quem eu tenho muito respeito, carinho, que esses caras são foda. Verdadeiros heróis, né, bicho? Esses caras, eu vou te falar a verdade, bombeiro militar, né, daqui, de acho que todos os outros estados, esses caras literalmente entregam a vida. Sim. Quando eles falam assim, minha missão é salvar vidas, É salvar. cara, e eles se Leva a sério, propuseram. né? Do primeiro dia, enquanto lá em Brumadinho especificamente, eles chamaram até uma alusão à questão da mina, eles chamaram as vidas de joias. Então, Ah, que legal, cara. eles se propuseram, enquanto não achassem todas as joias, não sabia quantas pessoas teriam, me parece que foram 270 acharam 272, acho que são 274. Contando com a senhora que estava grávida, né? Um casal que veio passar, logo depois veio passar a casar, enfim, me dou de meio, estava grávida a menina, enfim, são 272. Aí esses caras ficaram, até hoje eles estão lá, até hoje estão lá. Ainda tem alguém para achar, para identificar. Acho que tem uma pessoa dessas aí. Pessoal, gostaria só de um link aqui, o Rodney. Para vocês que chegaram até agora no episódio, a gente gostaria de pedir para vocês seguirem aqui, se inscreverem no canal. As redes sociais do Rodney também vão estar fixadas aqui no vídeo, tá? E também, né, vocês podem seguir lá o trabalho dele. Tem muitas outras fotos de Brumadinho, de outros eventos também, de Tem de outros tudo. momentos. Tem de tudo lá no episódio, lá Não, no Luciano, Instagram. não é só fotojornalismo, viu? Então, deixa eu pedir para vocês darem uma força, seguirem lá o Rodney também e se inscreverem aqui no canal, ok? Por favor, Rodney, pode. Essa Ai, foto, cara, essa então- foto é pesada. E aí, pegando sobre preparação, né? Como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, enfim, cara, não tem. Na verdade, a gente vai observando. E aí, esse senhorzinho tinha observado, assim, Brumadinho foi de fato diferente de Mariana, porque Brumadinho muita gente morreu. E o clima Muita gente foi atingida, muita gente perdeu muita coisa. E assim, cara, é foda. E você fica igual. Vou usar uma expressão aqui, que talvez não seja melhor, mas enfim, você fica igual pinto no lixo. Para onde você corre? Sabe? Porque é muita informação, é muita coisa. Para tudo quanto é canto tinha informação.
E esse senhor é um pai, na verdade, de uma das pessoas, né, que Das joias. infelizmente morreu. Esse senhor estava indo para lá, ele sentava na beirada da estrada ou num barranco, ficava olhando desolado para a cena aonde a lama varreu vidas, literalmente. E ele tinha a esperança do filho dele aparecer. Então, Ele essa ficava todo dia ali. todo dia ele ia lá, sentava, fumava seu cigarro, olhando para lá, esperando o filho voltar para casa. Misericórdia. Então, assim, Nossa. cara, isso mexe com a gente, sabe? Isso mexe. Você olha essa história. Eu não tive a oportunidade de conversar com ela, eu só fiz essa foto, porque depois eu fui para outras coisas, mas assim, é essa cena. E ele ia lá todos os dias, assim como tiveram os outros. Isso é o caminho da lama, né? Então, assim, a lama, ela devastou muita coisa, levou muito, além de levar vidas, ela levou muita história. Olha aí. Essa foto especificamente são peixes, né, do rio Paraopeba, né? Essa foto é uma das primeiras também que os caras estavam tirando, a lama veio por baixo lá e os caras tirando, né, limpando. Isso aí é muito pesado, cara. Muitas vezes nesse saco tinha pedaço de gente, Ai, nossa. né? E é o tempo todo isso aí, ó. Era o tempo todo. Eu estive lá do primeiro dia, como eu falei para vocês. Aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, né? A meio-dia e 28 que foi o rompimento. Eu cheguei lá, era 1 hora e pouquinho. Então, assim, eu fiquei lá do primeiro dia até o 15º, indo e voltando. Eu não dormi lá. Então, eu ia e voltava todo dia para contar as histórias. Essa foto especificamente aí é porque eles estavam divulgando o sobrevivente. E as pessoas estavam nessa lista olhando se amigos, parentes, né, tinham sobrevivido. Então a esperança É, era essa lista. Não, também, né? É, Então, assim, assim, de- tinha uma lista de quem estava no dia na mina. E quem tivesse na lista, quem estava na lista é que sobreviveu. Nossa. Pessoal, É todo o nosso respeito a todas as famílias, né? Lá de Brumadinho. Assim, realmente foi um fato histórico, marcante, muito triste, né? E que você teve o profissionalismo, né? De estar lá registrando isso. Antes de falar dessa foto, especificamente, queria reforçar o seguinte, cara, tragédia ou guerra é muito difícil de fotografar até por causa de envolvimento. Guerra, não tive oportunidade. E já me perguntaram, você teria? E Cara, prefere não sei. ter. Não sei, cara, porque assim, na guerra, assim, o intuito do cara que quer fazer alguma coisa assim, parece até absurdo, né? Mas é um evento que precisa ser retratado. Só que, às vezes, você vai fazer parte dos números, né? Pode acontecer. Então, não sei, eu repensaria. Mas tragédia é muito pesado. E aí a gente começa a perceber, o negócio é muito mais do que retratar isso. Porque você enxerga nisso falhas de fiscalização, Nossa. de presença de Cara, políticas impossível, públicas. É impossível não se E envolver. outras Puta coisas. Então, merda. assim, vou dizer para você o seguinte: tem muita gente que condena a mineração. Cara, não tem como você condenar a mineração. Não, gente. Eu acho que É a nossa que é o realidade, seguinte: cara. a mineração faz parte da humanidade, faz parte de um processo. Sem ela não tem isso Tudo que a tem gente ué. está aqui Tudo precisa tem de relacionado à minério. mineração. O que precisa, de fato, ser repensado é como a mineração deve ser feita. Eu acredito que Mineração responsável, né? eu acredito que isso foi consciência. repensado. Isso foi repensado. Então você acha que realmente Não. vale, né? Cara, é claro que a gente vai ter gente e gente, né? Então, Uhum. por exemplo, você tem um caso lá de uma mineradora ali pro lado de Itatiaia Sul, né? Que foi interditada porque tinha risco de rompimento. Na verdade, eles fizeram, não vai romper, né? Estudos fizeram, mas precisava tirar a população dali. Então, assim, ainda existem algumas coisas que as pessoas fazem, cara, mas assim, enquanto para mim tá dando bom, sabe assim, tem isso. Então, Isso tá errado, mas né, é cara? uma questão muito mais de política pública, né? De investigação, de fiscalização, de uma série de outras coisas que a gente sabe que não vai caber aqui essa discussão, mas que envolve muito mais do que isso, né? Então, quando você retrata, eles falam, precisa retratar? Claro que precisa retratar, Uhum. né? Você precisa mostrar. Só para te dar um exemplo, assim, comparando com o Brumadinho, com Mariana. Mariana, cara, aí é uma discussão, tá? Eu vou dar minha opinião, isso é opinião.
mas o governo de Minas da época está dentro da sala da São Marcos para discutir as questões, cara, aí você fala assim, peraí, por que tem que estar lá dentro? Né? Tinha que procurar. Então, assim, a mineração em Minas Gerais talvez seja responsável por boa parte do PIB do estado, Fato. né? Fato. Não tem como desconsiderar isso. Mas tem umas coisas que a gente precisa Repensar. desassociar. Né? Agora, deixa eu te isso. fazer uma pergunta. Qual foi a foto, né, mais difícil que você já fez até hoje pra você? Foto mais difícil? Se é que teve alguma, mas Não, aquela cara, que foi na essa verdade, foi assim, muito você difícil fazer você essa tem foto. sempre desafios. O tempo todo você tem E aí, desafios. eu tô né? falando, pode ser o difícil em todos os sentidos, às vezes até igual você emocional, falou, ou mas seja... eu talvez, assim, quando eu me propus fazer, você tem duas coisas, né? Às vezes a dificuldade está na logística de chegar. Brumadinho, por exemplo, teve lugares que eu não consegui chegar, por uma série de fatores, ou porque estava impedido, ou porque não tinha acesso mesmo. Né? E eu ainda não adotei o drone para fazer. Teve gente que fez foto de drone. Mas, cara, a foto mais difícil sempre é foto de morte, né? De velório. Você retratar isso é muito pesado, né? Eu me envolvo muito. E eu imagino o seguinte, por exemplo, eu não tive a oportunidade de fazer, mas tivesse que fazer, por exemplo, a mãe, professora que foi morta pelo próprio filho. Nossa. Que é um negócio difícil. Caraca. Ou aquela criancinha que foi assassinada por um cara lá em Neves, lá. Então isso essa talvez seja mais difícil de fazer. Mas toda fotografia tem um desafio, né? Toda fotografia tem pô, cara, às vezes, vou dar um exemplo assim, futebol, você torce pro cara correr pro seu lado, na hora de comemorar um gol. Pode ser que ele corra pro outro lado. E aí, cara, não tem como fazer. A dificuldade tem nisso. Então, assim, até posicionamento, você tem que ter um pouco de intuição e ter um pouco de sorte. E vamos falar aqui, ô Rodney. Essa foto aqui, cara, assim, eu acho que é a mesma ideia que você teve do olho do cachorro lá, só que porém Sim. né? Cara, olha só, aí mudando completamente de assunto, eu gosto muito, assim, Minas Gerais e a cultura de maneira geral sempre rende bom material. E o que acontece? Isso aí foi o feriado de Corpus Christi. Então, assim, você tem toda a preparação antes, né? Que é enfeitar as ruas com tapete de serragem. E tem também, claro, e aí vai depender da religião das pessoas, o seu envolvimento. Né? Como eu sou católico, é para mim uma data importante e o envolvimento da comunidade é muito grande. Então, Ouro Preto, ela tem por tradição, né, um caminho de tapetes, e que mexe com a gente. Então, aquela foto anterior, o que eu fiz? Assim, já tinha acontecido, começou a procissão e tinha uma banda. E eu esqueci o nome desse instrumento, que é grandão. Parece um trompete. Parece um trombone. Trombone, o grandão que tem. Trombone. E aí, cara, tava refletindo ali a igreja matriz de onde partiu a procissão e a comunidade que estava participando. Deu pra ver. Então, assim, cara, e aí isso é exercício, né? É você olhar e falar assim, cara, eu posso fazer uma foto diferente. Eu fiz a foto olhando dali. E retratar isso aí. Os tapetes, né? Eu fui para lá na noite anterior. Que louco. Eu cheguei lá, era um pouco antes da meia-noite, e a gente ficou aí até o amanhecer. E essa é a foto já da procissão. Olha, e é que muito foto bonito, maravilhosa, cara. bicho. Isso é muito Misericórdia. bonito. E assim, e tem toda uma história por trás disso, né? Da tradição, da religiosidade, enfim. Opa! Aí é o Chegou aí seguinte. no momento, olha aí. Perdão. Futebol, assim, é muito legal, cara. É muito legal. E mais legal ainda quando a gente encontra umas peças raras dessa, né? Aí. Esse é o Beijo. Leozão. Leozão, Leléu. Leléu. Leléu e o Nino. O Nino, melhor exatamente. batera. E aí o Batera seguinte, mirim. quando eu tô no campo, muita gente me manda mensagem, faz a foto minha, faz a foto minha. Cara, e essa aí, eu não sei se é a Arena, mas acho que é o Mineirão. Acho que é o Mineirão. Tá com cara do Mineirão mesmo. Não sei se é a Arena, mas enfim. O Léo me mandou mensagem, eu tô aqui. Falei, aonde? Então, às vezes o cara tá lá no cu do mundo e enfim, eu tenho que achar. Só que durante a partida, cara, não dá pra eu me deslocar. Mas essa aqui às vezes me dá um recurso, que é Sim. a gente capturar a imagem. Aí foi com essa grandona. É. Essa grandona Essa aí, que só você... que essa foto eu fiz um pouquinho no intervalo. Então, assim, eu levanto do lugar, vou e eu achei o Léo no meio da multidão. Pois é, então essa te possibilita permite, fazer esses clipes. Assim como essa me grandona. permite fazer isso aí. Ah, Essa aí é o loucura, seguinte, ó, cara. essa aí é legal. Que Agora loucura. você me falou, tem uma coisa que eu me proponho a fazer, algumas coisas.
E quando teve o jogo do Brasil e Paraguai aqui, olha só a história. A gente tinha um técnico estrangeiro. Quem era o técnico? Lancelotti. Ancelotti. E era a primeira vez dele aqui no Brasil dirigindo a seleção. Então eu falei, caralho, eu preciso fazer a foto. Uma outra coisa. A seleção brasileira poderia garantir a vaga para a Copa do Mundo, porque corria o risco de não se classificar. Sim. Então eu me propus. Coincidiu de eu estar de folga no dia. Falei com meu amigo, vamos para São Paulo? Ele falou, vamos. E eu fui lá, pedi credenciamento e fiz a foto. Ó, e fui para lá. E aí o seguinte, a seleção estava naquela dilema danado, não estava jogando bem, enfim. Mas foi uma festa legal. Conheci um estádio que eu não tinha conhecido, que era a Arena Neoquímica, um estádio maravilhoso. Fui muito bem recebido. Cheguei em São Paulo, o jogo era 9h30 da noite. Cheguei em São Paulo, era meio-dia. E fiquei no estádio até acabar. E saímos de lá assim. E aí o que é legal? A gente tem um posicionamento, quando a gente vai fotografar campo, cara, você tem umas ordens de onde ficar. Atrás do gol, na lateral até a linha da grande área, atrás do gol do outro lado. Você não pode transitar, você não pode ficar levantando. Quando eu decidi, então, a ficar ali, eu falei, ó, vou ficar aqui. E aí o Brasil, por minha sorte, o Brasil estava atacando para o lado que eu estava. E, normalmente a gente faz o ataque, de maneira geral, a gente faz o ataque do time. E aí, o que aconteceu? O jogo estava aquela resenha que tem lá, e lá pelo quase fim do primeiro tempo, o Vini Júnior, a gente teve quase a possibilidade de fazer um gol. Quando ele fez o gol nessa partida, a sorte que ele correu do meu lado. E veio correndo. Eu tenho uma outra foto que eu não selecionei, que ele literalmente está na minha frente. Ele quase que me deu uma beiçada. Ele veio na minha frente. Então, assim, foi sorte. Eu falei que esse amigo meu veio, cola comigo que dá bom. Poderia, cara, ele ter corrido pro outro lado, o gol ter acontecido, e foi muito bom. E aí o seguinte, lá antes do intervalo, e é legal, cara, fotografar futebol, principalmente jogos de seleção, é muito bom, que você tem que sempre ter umas figuras. Essa moça de vermelho, primeiro me chamou a atenção, vou confessar pra vocês, a moça de branco. Olhei e falei, que moça bonita, tá? E eu não tinha reconhecido essa moça. E aí, eu tô assim, apontei a câmera, elas fizeram gestos pra mim, eu fotografei. Essa moça de vermelho é a Larissa Riquelme, que foi protagonista, parece que a Copa 2018, aparecia para tudo quanto é lado, com o telefone enfiado. Depois eu descobri que ela estava sendo patrocinada para colocar o telefone ali. E ela ganhou uma grana. Então essa Larissa Riquelme, uma amiga dela, não sei quem que é, duas paraguaias, e por sinal, as paraguaias, muita mulher bonita. Belíssimas. É isso aí. Isso. Meu querido, muito obrigado pela sua presença, cara, aqui hoje, né? Falamos sobre várias coisas muito legais, muito importantes, e que com certeza vai ter uma galera aqui que vai acompanhar e que vai se inspirar assim, no profissional, na pessoa que tu é. E mais uma vez, assim, a gente só tem a agradecer a sua presença aqui hoje. Pode mandar um recadinho pra galera que tá te ouvindo aqui agora. Suas considerações, falar o que, né? Então, a primeira coisa é dizer o seguinte, é um prazer estar e contar histórias, pode me convidar sempre. Falar sobre fotografia, diria, é algo que eu gosto muito. E galera, é o seguinte, você que tem aí a sua vocação, o seu desejo de entrar nessa área, e não necessariamente só na fotografia, em qualquer coisa, cara, entregue sua alma. Faça com muito carinho, com muita dedicação, entrega, muita entrega. E outra coisa, estude muito. Fotografia é muito mais do que apertar um botão. Então, é uma série de coisas. Você precisa conhecer, sim, do equipamento que você tem à disposição, mas você precisa se colocar em situações que você fala assim, cara, o que eu posso fazer aqui? O que eu consigo tirar daqui? E isso vai definir a sua história, o seu olhar, a sua dedicação, a sua entrega. Então, você está afim? Estou aí à disposição. Pode me chamar aí no Instagram, que eu troco uma ideia com vocês. E dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Essa história foi... Fala igual o pobre na chuva. Você deixava Nossa, que é bom, mas cara. assim, é muito legal e obrigado. Então é isso, gente. Estou à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite, vocês dois, os meus gordinhos favoritos. Beijo no gordo! Beijo no gordo! E é isso aí, pessoal. Gente. Até o próximo episódio com mais convidados, né, mais que especiais aqui no Vivarte. Um beijo para vocês. Até a próxima, valeu. Isso aí, viva a arte em todas as suas essências. Viva a arte pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, valeu.